Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo novo no ar. Eu sou Rúbia Martins. Eu quero muito ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. No nosso vídeo de hoje, eu quero explicar de uma forma mais técnica como que funcionam as energias e também os hormônios que a gente produz dentro da gente. E eu falo sempre que o equilíbrio é muito importante. Mas no mundo de hoje, a sociedade está exigindo da gente o quê? Que nós mulheres tenhamos muita energia masculina para a gente competir no mercado de trabalho, para a gente conquistar as coisas que a gente tem vontade, conquistar a nossa casa própria, conquistar um carro, conquistar a nossa viagem dos sonhos e também, claro, conquistar um cargo melhor, um salário melhor. Então, a gente ficou muito focado na energia do fazer, na energia do ter. A gente ficou muito focada ali daqui para cima, no modo de racional, sem usar a nossa parte daqui para baixo, sem usar as nossas emoções. Quando a gente tenta usar as nossas emoções, como a gente está acostumada a jogar os nossos problemas, as nossas emoções ali para debaixo do tapete, a gente não consegue. É onde a gente começa a se perder, começa a ficar dependente emocionalmente, começa a ferir o nosso feminino, porque nós não estamos conseguindo lidar com essas cobranças, com as necessidades, as novas necessidades do mundo atual e também as necessidades, as nossas necessidades que elas sempre existiam, são as necessidades que sempre existiam, que é a necessidade da mulher ter esse olhar voltado para dentro, para ser receptiva, para ser gentil, para ser amorosa. Então eu tenho falado muito isso, que a gente está saindo para conquistar o mundo, mas na volta a gente não está conseguindo desligar esse botão da energia masculina e a gente tá trazendo isso para a nossa casa. E isso está gerando muito estresse, isso está gerando muita insatisfação, porque quando a gente está com a energia desequilibrada, isso gera muitos problemas, inclusive problemas de saúde. Então, as mulheres hoje em dia, o que está acontecendo? Tem várias pesquisas, uma dessas que eu vi, uma pesquisa internacional, fala que quanto mais as mulheres estão se tornando independentes financeiramente, quanto mais elas estão estudando, conquistando ali o mundo, vamos por assim dizer, mais elas estão tendendo a ficar solteiras e o número de divórcios também está aumentando. Por quê? Porque não está tendo esse equilíbrio dentro de casa, não estão conseguindo chegar dentro de casa e desligar o botãozinho da energia masculina e ligar o botãozinho da energia feminina, a energia que realmente dá o prazer pra gente, a sensação de bem-estar. Então, falando agora dos hormônios, a testosterona, ela é uma energia masculina, ela é um hormônio masculino. O estrogênio é um hormônio feminino. Tanto homens quanto mulheres têm os dois hormônios dentro. Só que, é claro, no masculino, e isso independente de orientação sexual, independente de cultura, a testosterona no homem, ela é no mínimo 10 vezes maior do que o da mulher, podendo chegar até 30 vezes o seu nível maior do que o da mulher. E a mulher, o nível de estrogênio dela, é óbvio que também tem uma quantidade significativa com relação ao estrogênio que tem dentro do homem. E aí, só que a gente está alimentando ao cumprir essas exigências que o mundo tá colocando pra gente, essas novas necessidades que estão surgindo aí com essa modernidade. A gente está usando muito as atitudes de energias masculinas e isso faz com que a gente aumente a nossa testosterona, certo? E aí, quando isso acontece, gera na gente um mal-estar, problemas de saúde, problemas de relacionamento, um monte de problemas. Então, as mulheres, elas não estão querendo mais
Não é que elas não estão querendo, elas não estão conseguindo mais ligar o botãozinho da energia masculina quando é necessário e ligar o botãozinho da energia feminina quando é necessário. Então, por isso, quando chega em casa, ela não consegue abrir mão do controle, abrir mão da competitividade. E mesmo quando o casal está ali dando certo por aquele momento, é porque a energia, o hormônio do homem também mudou. Mudou para o quê? Para o relacionamento continuar. Então, se a mulher está muito ali na energia masculina, o homem adquiriu ali também muita energia feminina para o relacionamento continuar dando certo. Só que, de uma certa forma, isso não é saudável. Por que não é saudável? Porque quando não estamos na nossa energia predominante, o que acontece? A gente adoece. A gente adoece e aí não tem como a gente continuar alimentando uma energia que não é a nossa predominante. Então, uma mãe, por exemplo, quando ela engravida, vamos supor que ela engravidou de uma criança do sexo masculino. Então, o nível de testosterona que está dentro dela, que vem do DNA, e também quando a criança nasce, a forma que ela foi criada, isso aí conta para o nível de testosterona. Então, se essa criança foi criada de uma forma com muita energia, com muita testosterona, ela vai precisar de um nível maior de testosterona para se sentir bem. E se essa criança for do sexo feminino e foi criada ali também de uma forma com uma energia masculina maior, com um hormônio masculino maior, ela vai fazer o que? Ela vai precisar de um nível de estrogênio, que é um nível que é o hormônio feminino, uma quantidade menor para ela se sentir bem, para ela não se sentir tão cansada, para ela não se sentir ali tão estressada, esgotada. Porque o que está acontecendo hoje em dia é isso, é um esgotamento. As mulheres estão esgotadas por conta do primeiro turno, que é o trabalho fora de casa. O segundo turno, que é o trabalho dentro de casa, educação dos filhos. E ainda o terceiro turno, que é a família no modo geral. Isso está causando um estresse muito grande, muito grande. As mulheres hoje em dia, elas preferem até quase empatar o salário delas, por exemplo, que elas ganham fora, com o que elas pagam para alguém ajudar elas em casa, a elas ter que colocar a mão ali na massa e ter que trabalhar dentro de casa. Só que é o seguinte, mesmo a gente tendo ali alguém que faça as coisas dentro de casa, a gente ainda continua fazendo muitas coisas. Então, o turno continua do mesmo jeito, porque o turno lá fora, o segundo turno, que é o em casa, e o terceiro turno, que é o da família, como um todo. E é tão interessante, por quê? Porque homens e mulheres, quando eles se unem em matrimônio e têm ali filhos, por que eles trabalham? Eles trabalham para fazer o quê? Para dar uma boa escola para os filhos, eles trabalham para dar uma boa educação, para viajar, para passear, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para ter um bom alimento dentro de casa. Eles trabalham muito para ter muito conforto. Só que o que eles não entendem é que se eles não souberem equilibrar as energias, como que eles vão viver harmoniosamente? Não tem como, porque as energias, elas demandam esse equilíbrio. E é esse equilíbrio de testosterona com estrogênio é que vai trazer a harmonia entre o casal. Um homem que está desequilibrado na sua energia, no seu hormônio, na sua testosterona, o que tende a acontecer com ele? Perda de libido, ele fica dependente, carente, estressado, nervoso. Por que acontece de muitas vezes o homem aposentar, ele fala, agora eu vou fazer um monte de coisa, e ele fica deprimido. Às vezes fala, nossa, acabou de aposentar, faleceu. Por quê? Porque ele deixou a energia do fazer, do planejar, do focar no trabalho, na profissão dele, que é o que realiza ele, que é o externo que realiza ele, para fazer coisas ali dentro de casa, um serviço ali mais rotineiro, um serviço ali mais tranquilo, mais relaxante, entendeu? E aí ele fica assim, ele adoece muitas vezes, dá depressão, morre. A mulher também da mesma forma.
A mulher, ela tem que alimentar o estrogênio dela para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz, para ela se sentir capaz, para ela se sentir descansada. Porque quando ela sai para batalha fora de casa, se ela não chegar em casa e não souber desligar esse botãozinho aí da energia masculina, da testosterona, e alimentar o estrogênio, que é o do amor, da gentileza, da receptividade, a de voltar aquele olhar ali para dentro dela, o que vai acontecer com ela? Ela também vai ter perda de libido, perda de cabelo, perda de memória, estresse constante. O mundo de hoje, ele desenvolveu novas necessidades. E cada dia mais o mundo vai desenvolvendo novas necessidades. E a gente tem as necessidades que nos estressam externamente e as necessidades que nos estressam internamente. O que seria uma necessidade estressante externa? Um trânsito ali congestionado para você ir e voltar do seu trabalho, o próprio trabalho, os próprios desafios ali dentro do trabalho, os colegas de trabalho, a convivência profissional, tudo isso aí é estresse externo. Então isso aumenta muito o nosso nível de cortisol. Se a gente não tiver com os nossos hormônios equilibrados, o que vai acontecer? Esses estresses externos, que a gente não controla os estresses internos. A gente controla o trânsito? A gente não controla. A gente controla os desafios profissionais? A gente não controla. Mas a gente controla o estresse interno. Porque quando a gente tá com o nosso estresse aqui dentro controlado, a gente consegue olhar para o estresse do lado de fora de uma forma controlada. De uma forma que aquilo não atinja a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa família. Então é isso que está acontecendo muito entre os casais. Estão chegando dentro de casa e os dois estão com as energias masculinas. A polaridade sexual acaba, esfria. Quantos relacionamentos a gente ouve falar que gostam, são parceiros, mas não são mais amantes, ou seja, não tem mais polaridade sexual, estão com seus casamentos frios, mornos, não tem desejo sexual, não tem apetite sexual. Por quê? No homem, estrogênio demais, na mulher, testosterona demais. E isso mexe, querendo ou não, nós somos biologicamente diferentes. Isso mexe com o nosso interior, isso mexe com o nosso interno. Porque a gente está desenvolvendo e desempenhando tarefas que exigem muita testosterona. É controlar, é decidir, é planejar, é fazer, é pensar, é preocupar com conta, é preocupar com despesa, é preocupar com prestação, é preocupar com PVA, é preocupar com PTU, com a escola, a mensalidade. Então a gente está vivendo daqui para cima. A gente está vivendo e toda hora que a gente aciona essas preocupações, a gente está alimentando a nossa testosterona. E quanto mais a gente alimenta a nossa testosterona, mais o nosso estrogênio cai. E onde o nosso estrogênio caindo, o que acontece? Estresse, todos esses problemas que eu já falei para vocês, que a gente começa a ter. E aí as mulheres estão fazendo o quê? Estão trabalhando mais, tendo mais independência, estudando mais, porém permanecendo mais solteiras, se divorciando mais, o nível de felicidade está caindo e o nível de estresse está subindo. Só que não tem nada a ver com o trabalhar, o fazer a independência financeira e o estudar. Não é isso. É a gente não saber retornar para as nossas origens. É a gente não saber alimentar o nosso estrogênio, a gente não saber alimentar o nosso hormônio, que é a nossa energia predominante. Tá tudo certo fazer isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito fazedora. Eu faço um monte de coisas, tenho aí os meus 3 turnos, trabalho fora, tenho filho, levo para a escola, é um monte de coisa. Só que o que eu tô aprendendo? Porque isso é um aprendizado constante.
Porque como eu tenho ali uma testosterona muito alta, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar constantemente me policiando para alimentar o meu estrogênio. E como eu faço isso? Eu faço isso meditando, eu faço isso apreciando a natureza, eu faço isso criando meus artesanatos que eu adoro. Eu faço isso quando eu preparo uma coisa bem gostosa pra gente sentar, pra gente reunir em família, pra gente estar juntos ali. Eu faço isso quando eu pego a minha cadelinha no colo, eu converso com ela e eu brinco com ela. Tudo isso daí é uma forma que eu encontrei de relaxar. É uma forma que eu encontrei de alimentar e de aumentar o meu estrogênio. Porque a gente trabalha para quê? Para dar um bom futuro para a nossa família como um todo. Mas e se não tiver a família? E se a pessoa permanecer sozinha? Tá tudo certo, tem mulheres que estão se dando super bem aí, sozinhas e cada dia mais alimentando o seu poder, a sua testosterona. Mas para a maioria das mulheres, elas não querem. Elas querem sim ter a independência financeira delas, elas querem sim ter a independência emocional e elas querem também serem femininas e construírem um amor verdadeiro. Um amor numa pessoa que elas confiam, um amor numa pessoa que elas se sentem seguras. Então a mulher até hoje ela busca sim por segurança. Ai, mas segurança pra quê? Antigamente as mulheres tinham que se sentir seguras, tinha muita guerra, tinha animais, predadores, vivia na selva, vivia ali naquela coisa. Mas isso continua. A gente quer segurança. A gente quer segurança, sabe pra quê? Pra gente deitar no nosso travesseiro e acreditar que aquele homem que tá do nosso lado nos ama, nos respeitam, certo? Eles fazem muitas coisas para nos ver felizes. Isso é uma segurança. É uma segurança que eu quero. E devido a muitos estudos, muitas mulheres também querem. Elas querem se sentir amadas, protegidas, seguras. Elas querem ter alguém ao lado delas que seja fiel, alguém que elas possam contar ali o tempo inteiro, assim como quando elas precisam. Só que se a gente não souber alimentar o nosso estrogênio e diminuir um pouco a nossa testosterona, a gente vai encontrar o nosso oposto. A gente vai encontrar um homem que é o que as mulheres estão falando hoje em dia. Um homem fraco, um homem banana, um homem que não toma decisões, um homem que não tem atitude. Ou vai encontrar o oposto, um machão. Vai encontrar um homem super machista, super rude, super insensível. Certo? Para quê? Porque ele também tem a provar. Ele tem a provar que ele é essa pessoa. Então, muitos estudos também já relataram que a criação determina também os nossos hormônios. Uma mulher, por exemplo, enquanto criança, se ela foi abandonada, se ela foi rejeitada, se ela se sentiu preterida, certo? Se morte também de um dos pais configura abandono. Divórcio também configura abandono. Então, essa criança, ela vai alimentar um pouco mais a testosterona dela. Por quê? Porque se ela teve um desses sentimentos de abandono, de rejeição, de preterição, ela vai querer colocar ali uma muralha na frente dela para que isso não chegue até ela novamente. Então, ela vai começar a criar muralha. Por quê? Porque ela tem raízes de rejeição. E essas muralhas é alimentar a testosterona. Então ela vai ter dificuldades para se apaixonar, ela vai ter dificuldades para confiar, para se entregar, para fluir, porque ela vai querer estar o tempo inteiro ali na energia do controle, na energia do poder de mando. Tem conserto? É óbvio, são hormônios. A gente consegue controlar isso dentro da gente com atitudes. O homem também, muitas vezes, que ele teve essas mesmas coisas aí, foi abandonado, foi rejeitado, foi preterido. E aquele homem também que não teve dentro de casa um pai como modelo de homem, como modelo de masculinidade, ele cresce de uma forma muito dependente, alimentando ali mais o estrogênio dele. Então cresce carente, cresce dependente,
quer ser aquele homem que não tem ali o poder de decisão, o poder de mando e coisas que a mulher admira. Coisas que uma mulher admira, mas ela só vai ter esse homem ao lado dela se ela conseguir esse equilíbrio, para ela atrair também um homem que tenha esse equilíbrio, que tenha esse equilíbrio perfeito dentro dela. Então eu recebo muitas perguntas, elas falando, como que eu faço para saber se o homem é o homem certo? Como que eu faço para saber se eu tô com a minha energia desequilibrada? Por que é tão ruim ter a energia masculina em alta, sendo que a energia masculina é a energia do fazer, é do ter, do poder? Porque, como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio não quer dizer que seja 50%, 50%. Não é. Esse equilíbrio é o seguinte, é você viver na sua energia predominante e usar a energia secundária para as coisas que você precisa. Depois você volta para a sua energia predominante. A mesma coisa é o homem. Ele vai usar a energia predominante dele. E quando ele usa essa energia predominante, ele alimenta a testosterona dele, ele aumenta a testosterona dele, mas ele também tem que ser receptivo. Porque quando ele chega em casa, ele tem que dar amor para a esposa dele. Isso é uma energia de estrogênio feminina. É um hormônio feminino. Ele tem que dar amor para os filhos. Quando ele cuida do pai que está doente, quando ele cuida da esposa que está doente, quando ele ensina os filhos alguma tarefa, tudo isso é energia feminina. Como que um homem vai viver sem também usufruir da energia feminina dele? Ele também precisa sentir, ele também precisa ensinar, ele precisa dar. Ele precisa dar o sentimento dele para ele ter um bom relacionamento com a esposa dele. E a mulher também, não dá para ela ficar só alimentando ali o ser dela, o sentimento dela, o fluir dela e o fazer. Senão ela vai ser uma mulher dependente, carente e não vai indecisa. Só que ela tem que entender que ela precisa alimentar mais a energia feminina dela. Então, para os relacionamentos se manterem com a polaridade legal, bacana ali, a chama do casamento acesa, os dois têm que estar equilibrados. Só que hoje em dia as mulheres estão tomando frente de tudo, estão tomando conta de tudo e o homem está ali, sentado no sofá, com o pé em cima da mesa, tomando a cervejinha dele, enquanto ela faz tudo. E aí os casamentos estão acabando, as mulheres estão achando que os homens estão fracos. Então vamos parar de assumir tudo. Vamos começar a delegar. Vamos começar a explicar para os nossos maridos, para os nossos companheiros, para os nossos parceiros, que eles precisam alimentar a energia masculina deles, porque vai fazer bem para eles, que é onde eles vão se sentir descansados, e vai fazer bem para o relacionamento e para a mulher também. Porque as qualidades da mulher, do homem, é que faz a mulher admirar ele. E as qualidades da mulher de sentir, de ser generosa, de saber fluir, é que faz o homem se apaixonar por ela. A qualidade, se cada um começar a usufruir da qualidade do outro, vai haver uma polaridade, mas uma polaridade inversa, uma polaridade contrária. Então a gente tem que prestar atenção a esses pequenos detalhes para começar a elevar os nossos casamentos, começar a elevar os nossos sentimentos. Chamar o homem para sentir o que a gente está sentindo é muito importante, mas querer que o homem fique ali o tempo inteiro fazendo as coisas que a gente faz ali dentro de casa, na receptividade, isso vai tirar ele da masculinidade dele. Assim como a gente ficar fazendo ali o que o homem faz o tempo inteiro ali competindo, vai tirar a nossa feminilidade, vai tirar o poder de atração. Então, muitas vezes, mulheres fortes, mulheres poderosas, mulheres bem-sucedidas financeiramente, estão sozinhas e falam que não tem homem bacana para elas se envolverem. Mas eu garanto para vocês que tem sim. Tem homens bacanas sim, assim como tem mulheres bacanas sim. Basta haver um equilíbrio energético para você atrair para sua vida a pessoa certa. E mesmo você hoje em dia, se você estiver em um casamento onde você não está se sentindo bem, sentindo cansaço, sentindo estresse, casamento esfriou, não estão mais apaixonados, não tem mais ali polaridade sexual, vamos aprender. Vamos aprender a nos tornarmos femininas e independentes emocionalmente.
O que você sabe trouxe você até aqui. Se não tá legal o que você tá vivendo agora, é porque você precisa aprender alguma coisa nova. Alguma coisa nova para você desenvolver a sua mentalidade para o novo. Resultados novos pedem atitudes novas. Então a gente tem que trazer para a nossa vida novas atitudes. Se você quer equilibrar o seu casamento, se você quer ter polaridade sexual, então vamos começar a aprender sobre feminilidade. Vamos começar a aprender sobre testosterona, sobre estrogênio, porque a nossa biologia, ela é diferente e ela tem necessidades diferentes. Então, a gente pode fazer tudo que o homem faz? A gente pode fazer tudo? A gente pode fazer, mas tudo convém? Tudo convém fazer? Ontem mesmo eu tava fazendo o meu artesanato e aí eu tava usando a minha força ali para encaixar uma cordinha e tal. Meu marido virou pra mim e falou: daqui, isso aí não é coisa de mulher não, isso é coisa de homem, olha a força que você tá fazendo. Sabe o que eu fiz? Se fosse a Rubia de antes, ia falar assim, ó: não, mas eu consigo, deixa, eu que quero, eu consigo, eu faço isso aqui tranquilo, pode deixar. Ia colocar e dar o meu máximo. Sabe o que eu fiz? Peguei, entreguei pra ele: tem razão. E ele foi arrumando: é assim? Não, mais um pouquinho. Foi arrumando: é assim? Não, mais um pouquinho. Até ficar da forma que eu queria que ficasse. E ele usou tanto a força dele que depois eu falei assim: só mais um pouquinho, torce, só mais um pouquinho. Ele ainda falou: peraí, só um minutinho que a minha mão, meu dedo doeu. E eu ia conseguir a força que ele pôs. Homem tem quantas vezes mais força que a mulher? Então a gente tem que saber aceitar a ajuda. O homem, ele quer ajudar. Ele quer ajudar. A gente tem que saber ajudar, porque ele se sente bem usando a força dele, a força para ajudar. Ele se sente bem. É uma forma que ele tem de demonstrar ajuda, certo? Muitas vezes a ajuda que a gente quer é uma ajuda mais emocional, mas não é da natureza dele essa ajuda emocional. Quando você quiser essa ajuda emocional, você tem que pedir para ele, você tem que falar para ele: hoje eu quero um abraço, hoje eu quero assim, hoje eu quero um clima mais romântico, hoje eu quero mais tranquila. Porque nós somos cíclicas. Cada dia a gente tá de um jeito, cada semana a gente tá de um jeito. A gente fica brincando aí que a gente é bipolar, mas a mulher é cíclica. É como a lua. Tem lua cheia, lua crescente, um quarto de crescente, lua minguante, um quarto de minguante e por aí vai. Então, se a gente souber entender que somos cíclicas, se a gente souber entender que a gente tem que equilibrar a nossa energia do ser, a nossa energia feminina, e se a gente entender o que faz um homem se sentir mais homem, a gente vai conseguir esse fluir dos nossos relacionamentos. Então, não fique aí com tanta picuinha no seu relacionamento, não fique aí com tanto controle, não fique aí com tantas cobranças. Isso acaba com o casamento. Então, ao invés de você ficar com cobranças, faz a sua parte, vai aí na feminilidade, vai tomando as decisões que você acha que é importante tomar, vai explicando para o seu companheiro, para o seu parceiro, que ele precisa também aprender a tomar certas decisões e que você vai concordar com ele, porque muitas vezes ele não toma uma decisão com medo de sair briga, com medo de sair discórdia, com medo de você não gostar. Então vai explicando isso para ele, que a decisão é importante. O homem ser independente é importante. Ele ter ali a liberdade de agir, de se expressar, é importante para a masculinidade dele. Assim como é importante para a mulher o sentir. É importante para ela o amor, a emoção, a generosidade, a gentileza. Como que a mulher vai ser gentil com um homem tosco? Como que um homem tosco vai ser gentil com uma mulher masculina tosca? Então a gente tem que saber equilibrar. A gente tem que saber equilibrar para que a gente possa dar esse salto nos nossos relacionamentos. E aquela atração, aquela paixão, aquela coisa boa, voltar para dentro da gente, voltar para dentro do nosso coração. E a gente largar de ser mulher carlona, mulher homem da casa. Vamos parar com isso. Vamos parar. Lá de fora, a gente faz o que a gente quiser. A gente trabalha, a gente pode ganhar mais, a gente pode disputar em um lugar ao sol, a gente pode fazer o que a gente quiser. Chegou dentro de casa, liga um botão, liga o outro botão.
Você vai ver o quanto isso vai fazer bem pra você, pro seu marido, pro seu filho, pros seus relacionamentos. E ó, lembra de uma coisa, eu falei que o nível de testosterona e o nível de estrogênio, a criação interfere nesse nível. Então, você já começa a observar se você tem filho homem, mulher ou os dois, a forma que você está criando. Se você vai criar um menino com uma masculinidade saudável e uma menina com uma feminilidade saudável, ou você vai criar ali um machão e uma mulher carlona que vai crescer, sabe? Ali atraindo também coisa que não é legal para ela, tá? Então vamos prestar muita atenção nisso, não só com o marido, não só com o parceiro, o companheiro, o namorado. Vamos prestar atenção na família como um todo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês um pouquinho sobre a testosterona, sobre o estrogênio. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês mais de atitudes que alimentam a testosterona, que faz ela aumentar, mais atitudes que faz aumentar o estrogênio, para que vocês consigam esse equilíbrio perfeito dentro da sua casa, dentro da sua vida, que isso é muito bacana. Isso traz uma energia positiva, isso traz harmonia, isso traz saúde, isso traz prosperidade, que é o que eu desejo para vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha, salva para depois você assistir ele em outro momento. Se estiver me assistindo pelo YouTube, inscreve aí no meu canal, que você será, e se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no ar, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais.